Quem nunca caiu da cama ao acordar? Se apaixonou no balcão da lanchonete? Listou todos os crushes num caderninho? Quantos? Uns 2.000. Passou o dia correndo atrás de uma galinha? Pega a galinha, segura a galinha aí, rapaz! Quem nunca achou que a sua vida daria um filme? O cinema brasileiro é nosso. O Canal Brasil é nosso. Gente, que delícia ver esse filme, né? Eu acho esse filme uma delícia e eu me divirto vendo o clima bom que fica desse filme. Porque esse filme existem filmes que você sai do cinema numa sensação de que você se elevou, né? Você ficou mais leve. Muito embora coisas, às vezes, trágicas passem em todos esses filmes, incluindo nesse, você sai tão leve do filme. E eu adoro esse filme. Eu, revendo para escrever para o catálogo, eu fiquei bem impressionada. Para escrever para o catálogo, para me preparar para cá, eu fiquei bem impressionada, porque eu vi o filme na época que ele foi lançado, e isso é uma época, né? Essas questões LGBTQIA+, elas foram... A gente passou por todo um letramento. Não era nos nem anos, era só LGBT, ainda não tinha nem o QI+. A gente passou por todo um letramento nesses anos, né? O filme, ele aparece no Festival do Rio em 2010, ele foi filmado antes, ele estreia em 2011. Então é um outro contexto histórico, um contexto em que a gente nem debatia essa questão dos atores trans interpretarem personagens trans, serem interpretados por atores trans. A gente estava muito atrás em todo esse letramento. A gente não tinha nem protagonista trans em filme. E esse filme é muito arrojado para essa época, porque você para pensar, eu acho que é o primeiro filme que eu assisti na minha vida, e eu acho muito interessante que isso seja um filme brasileiro, e eu sou uma pessoa que me considero letrada no movimento, porque eu sou uma mulher bissexual e tudo mais, e presto muita atenção a essas coisas, mas eu acho que foi a primeira vez que eu vi um filme em que ficava muito clara e naturalizada a distinção entre identidade de gênero e orientação sexual, né? E o jeito que o filme naturaliza isso absolutamente, porque a Madonna é bissexual e é isso. Até a Beth faria. E você simplesmente... E, ao mesmo tempo, o jeito que a relação entre elas é naturalizada. A gente estava conversando, eu escrevi no meu texto, que uma coisa que sempre me incomoda em filmes que mostram um relacionamento entre duas mulheres, e são duas mulheres, é sempre que eu sinto que o desejo é visto como uma coisa quase que extracorpórea. As mulheres, elas não se apaixonam do ponto de vista da carnalidade, do tesão. Elas se apaixonam porque é um encontro de almas, é uma coisa maior, é uma coisa... E eu tenho esse incômodo em vários filmes, que eu acho que eles deveriam ser mais sexuais, eles deveriam ter um pé mais na carnalidade. Eu, por exemplo, não gosto muito de Carol, que todo mundo ama. Apesar de gostar, tenho minhas questões com o Retrato de uma Jovem em Chamas, porque eu fico pensando o tempo todo, onde estão as chamas? Não tem uma cena de sexo naquele filme. Eu não sei se vocês repararam, não tem. Primeira vez que elas dão um beijo, tem um fade. É retrato de uma garota no morno. Retrato de uma paixão de almas, uma chama. E eu adoro que esse filme
tem... o desejo delas é uma coisa angelical, sim, tem até aquele plano que eu acho que é o plano mais lindo do filme, que é essa troca de olhares, que é uma coisa da paixão, que é uma coisa do arrebatamento, é uma flechada do Cupido, só que a flechada do Cupido é o Spock da máquina. Isso eu adorei que ela falou, porque é o Flash que é uma flechada. É o Flash que é uma flechada, exatamente. E tem essa coisa angelical, mas tem uma dimensão do desejo o tempo todo. Você sente o tesão, é uma coisa palpável. E eu amo as cenas de sexo e pegação, e como que tem uma química, tem uma coisa de desejo muito forte. Elas não são... Não é um encontro... gratuitas. Não só são... pra gente colocar uma cena para dar um chamber. Não, elas são totalmente... Não, tem um porquê. E, ao mesmo tempo, tem uma outra naturalização radical, que é a naturalização do cotidiano. Uma das coisas que eu mais gosto é ela jogando cartas... Sabe, essas coisas do cotidiano, dessa relação que a gente ela entra... perde e fica mal. E aí bate. Então, assim, eu queria começar perguntando para você, esse material tão arrojado que a gente falou, tanto assim, como é que foi receber esse roteiro naquela época em que a gente não debatia essas coisas, em que não existia esse tipo... E eu acho muito, muito feliz que a curadoria tenha colocado esse filme no Amores Brasileiros, né? É excelente essa coisa da curadoria, porque realmente ele tem uma coisa muito diferente, muito precursora no cinema. Como é que foi receber esse material naquele momento e ficar, nossa, isso é tão novo? Eu sou formado pela Escola de Arte Dramática. Eu comecei a fazer, fiz o Sandy Júnior, né? As pessoas perguntam, você fez Sandy Júnior? Eu falo, só Sandy. Brincadeira, mas foi muito engraçado de fazer o trabalho, tudo. Só que quando chegou essa oportunidade de fazer o primeiro filme, quando eu estava fazendo na Globo o Sandy Júnior, eu fui chamado pela Laís Bodansky para fazer os testes, junto com o Rodrigo Santoro, para o Bicho Sete Cabeças. Por causa de data, eu não pude fazer. Eu fiz com o Sérgio Pena toda a parte, toda a miríade do Carandiru, que tem uma... O Milian Cortaz, que está genial nesse filme, e é um ator genial, só que eu não pude fazer porque eu fazia um trabalho infanto-juvenil na Globo. Aí eu falei, meu Deus, eu gosto tanto de cinema, eu perdi 2 filmes tão seminais para a história brasileira. Eu falei, vai aparecer alguma coisa. Eu não sabia como. Eu estava fazendo poesia no Rio de Janeiro, o Bayar Tonelli, que é um dos integrantes, né, um dos que são dos Icroquetes, né, que agora os remanescentes é o Ciro Barcelos e o Cláudio Tovar, e o Bayar estava frequentando eventos de poesia no Rio de Janeiro. E me chamou a fazer o teste. E é bom salientar que, sim, foi feito testes com atrizes trans. Foi feito. Foi feita uma bateria imensa com atrizes trans. Não lograram uma química com a atriz, né, com a Simone. E aí, quando me falaram o Bayar me falou do filme, eu fui fazer um teste com o Marcelo e a Mariana, que era a viúva agora de Marcelo, que infelizmente, né, que é muito triste. Tem muita gente que se foi, e isso me dói demais, porque é tão seminal e tão bonito, né? Imagina, o Zé Wilker fazendo um Deus Ex Machina. Como é que eu poderia achar que ia acontecer isso na minha vida? E aí eu fui fazer uma música minha para o Marcelo, porque o Bayar Tonelli, do Zicroquetes, me indicou. Isso, para mim, foi... Que coisa linda. Então, foi uma coisa de... Ele está no filme, né? Ele está no filme. Ele está, ele é o DJ. Não, e melhor. Não, vou falar a coisa mais engraçada. Eu amo muito o Bayar, mas é tão engraçado. Não, porque no Elvis e Madonna eu faço 2 personagens. Eu falei, não, Bayar, você faz o cara do negócio e depois você está mais chique no final. É só um upgrade de roupa. Você é o apresentador do inferninho, e você está super fazendo um negócio bacana na parte de lá. E eu não esperava, realmente eu não esperava, e não tinha toda essa coisa mesmo, tipo, a da representação. Eu fiquei muito feliz de saber também o fato das atrizes trans terem sido convocadas antes para fazer o filme, só que rolou, como diria uma amiga minha, rolou uma energia gracinha. Eu com a Simone bateu uma química interessante. E a Simone é uma atriz
maravilhosa, imagina, Lavoura Arcaica, ela não fala. Eu lembro dela até hoje no filme. A Simone tem um trabalho muito... Só que ela é muito mais fechada. Eu já estava com as próteses, estava com aquele cabelo. E meu cabelo não é de Madonna. Meu cabelo, quando tem um negócio... Ai, who's that girl? Não, eu estou com o cabelo do Astolfo, né? Eu estou com o cabelo da Rogéria. É total o cabelo da Rogéria. Sim, a gente fez o filme, passou 1 mês e meio, não tínhamos dinheiro para terminar o filme. E eu fiquei, o quê? Eu estou com o cabelo todo loiro. Como assim a gente não vai terminar o filme? Eu saí de Madonna para Kurt Cobain. Começou a nascer as raiz. E a gente terminou 3 dias só. A gente queria fazer a última cena num quiosque no Leme, que é, como você falou no teu ensaio, uma adjacência do Chambers, que é Copacabana, a loucura. Aquela cena do começo, quando eu estou andando, não tem câmera. Então, quando o cara me oferece uma calcinha, eu falo, não. Porque eu tenho dignidade. Não vou comprar uma calcinha assim do nada. E aí, aí simplesmente, a gente filmou 3 dias mais, a gente choveu, não pudemos usar o quiosque, vamos fazer um pé sujo. Né? Um pé sujo no Leme. Filmamos a última cena. A última cena é aquela do I Love You Copacabana, que é uma música do Gabriel Moura. A trilha sonora eu acho incrível. A alegria até de falar para vocês que, sim, a segunda música que sobe o crédito é minha. Porque o diretor não me avisou quando eu fui assistir. Eu fiquei nessa alegria toda disso tudo, só que aí quando a gente ficou, depois de 7 meses, gravou nesse lugar o I Love You, Copacabana, que eu estou com uma mistura de épocas da Madonna no figurino. Quem que mora em cima do pé sujo? A Rogéria. A Rogéria chegou no final. Aí eu fiquei assim, meu Deus, quando ela olhou meu cabelo, ela falou, que cabelo bonito. Eu falei, claro, é o teu, Astolfo. Tamo junto, Rogéria. Então eu tive um presente. É a Astolfo e a Dailton, né? Tá próximo. Foi muito bom, porque eu falei uma vez para um porteiro. Geralmente, como meu nome é Igor, eu recebo o quê de porteiro? O seu Igo está subindo, o seu Irgo está subindo. Até que uma pessoa falou, o seu Ingro está subindo. Eu falei, para, é mais complicado pronunciar Ingro. Isso é muito mais complicado. Só que aí, quando a Rogéria chegou, eu falei para um porteiro, estou fazendo um filme. Ele, pô, que legal. Pô, tem teu nome. Ele, é uma travesti. Ele, ô, seu Igor. Pô, que sacanagem é essa? Mas como eu estava fazendo poesia na época, eu sou ator formado pela Escola de Arte Dramática, sou filho de um militar, que é o aniversário dele hoje, né? Quando ele assistiu o filme, a única reação que ele teve, Maria, foi falar para mim, já no carro, eu fora do carro, ele, você é um artista. Saiu com o carro. Eu recebi também, nessa parte familiar, que também é tão complicada... conta da sua tia. A minha tia. Melhor elogio que eu recebi até hoje. Meia hora de filme, minha tia. Cadê o Igor? O Igor é a travesti, ela... Então, isso foi tão... Tipo, pô, meu, que bom. Mesmo, eu pensei, eu fiquei 10 anos, pô, eu gosto tanto de cinema, eu sou fã demais do Jack Nicholson. Eu tenho um quarto separado de casa quando eu tinha 9 anos que eu ficava vendo Sam Peckinpah com 10 anos. Ou seja, tem classificação indicativa, tem um porquê. Assistindo Sam Peckinpah sob domínio do medo e passando mal. Mas aí, eu poder fazer o que eu gosto e colocar essa situação, o Baiar do Zicroquete, eu falo, você é minha fada madrinha, né? Você me colocou... Eu estava fazendo poesia, eu estava entre trabalhos de televisão e de teatro, e eu comecei a fazer poemas. E aí o Baiar, que é um poeta, porque o Baiar é de Zicroquetes até o Chambers final, ele é realmente de Zicroquetes. Ele me indicou para o Marcelo, eu fui, eu cantei essa música do final, que quando eu vi que estava a minha música nos créditos finais, eu não acreditei, né? Falei assim, é a segunda que está subindo o crédito. Caguei, está ótimo. Tem Gilberto Gil, tem Elza Soares. E tem Igor Cotrim. Obrigado, é Bipolares. Mas aí eu tive essa coisa de poder
E foi muito difícil, porque eu fiquei 3 meses fazendo um trabalho com a Simone, e teve um momento que foi muito seminal, que a gente estava no Buraco da Lacraia, lá no Rio de Janeiro, e aí a gente estava vendo assim, estava sentando e vendo aquele show das travestis. Então, ou seja, aquela travesti mais gordinha e é preta, ela vai cantar Alcione. Aí a outra faz não sei quem, a outra não faz não sei quem. Eu vi com a Simone sentado um casal. Era uma travesti linda, linda, nova, mas linda, assim, negra. E com um namorado negro. Aí quando eles estavam assistindo o show das travestis mais velhas, que estavam fazendo a parte artística, ela colocou a cabeça no ombro do cara. Eu estava atrás, eu falei, Simone, se a gente alcançar isso, se a gente alcançar esse tipo de coisa, a gente vai conseguir comunicar. Porque eu tenho noção eu tenho o queixo quadrado, eu estou com os braços fortes no começo. Teve até um problema com a... Não um problema, mas foi engraçado. A Rô Nascimento, quando colocou o figurino no começo, que eu tenho uma jaquetinha, mas peraí, eu estou encontrando o cara que é o meu namorado. Eu vou ficar esperando o cara para pedir pizza com jaqueta? Aí eu tirei. Aí ela falou, os braços. Eu falei, e daí? Tem épocas que a Madonna também estava maiadinha. Então, isso serve ainda mais para a história, né? Eu vou tentar fazer isso de um jeito correto. E era muito tênue, Maria, para não ser caricato. Eu queria falar disso porque, assim, eu acho impressionante porque o filme passeia por diversos registros, né? Ele não é necessariamente um filme realista. Ele passeia por diversos registros, ele tem uma coisa do burlesco muito forte, uma pegada Almodóvar aqui e ali. Ele vira até um filme policial e um determinado... Ele brinca com vários estereótipos cinematográficos, com várias coisas, e você tem um trabalho que eu considero incrível, assim, de verdade, porque a Madonna, ela tem uma força e uma fragilidade muito intensa ao mesmo tempo. Então, é um personagem que tem esses dois polos muito fortes, assim. Eu fico muito emocionada com aquela cena que a gente tem a transfobia da Elvis, né? Que a Elvis diz, você não é uma mulher como as outras, eu sou burguesa demais para estar com você, eu vou embora. E aí a Madonna está naquele registro super, vai embora da minha casa, né, super cheia de força. Tá aqui o que eu tô te devendo. Eu me apaixonei por você, ela desaba e fala, ai, fala isso de novo. Então, ela é uma pessoa que passou por vários traumas, né? Então ela está sempre meio à flor da pele. E eu queria te perguntar como é que foi criar essa personagem nessa miríade tão grande de sentimentos e passando por todos esses registros de momentos que são muito fora da curva, muito burlescos, outros momentos que são bem mais realistas. Sim, tem partes que são, tipo, emulando a parte linda de comédia, de um... Até tem umas piadas que eu sei que são dignas, por mais que sejam Genival lacérdicas, elas têm uma coisa... Monty Pythoniana em alguma coisa, porque tanta situação com o Alexandre da Costa, que é um ator maravilhoso, que fez Os Príncipes do Rosenberg comigo, que faz o médico. Quando ele pergunta, e aí? É uma amiga, é uma prima, não sei o quê, só que ele tem um momento que ele faz um gesto, o exame. Você dá uma olhada maravilhosa. Eu dou uma olhada indignada, sabe? É esse cuidado com as coisas. Então... o cuidado foi isso o tempo inteiro, porque era muito complicado. A gente vai pensar, como vai fazer isso? Essa cena quase do obstetra quase que não entra. Ah, será que é demais? Não, não é demais. Para com isso, Marcelo. Você tem até o cara que é o jornalista que tem a camisa do Roberto do Super-Homem, que é o Clark. Tem umas coisas, umas indicações. Quando depois que a Elvis sofre lá a foto dela, que dá o trabalho dela, com o rapaz sendo baleado, eu estou lá, ela está falando com o pai, né, com o saudoso Busa, eu estou escolhendo feijão. Fernanda Montenegro, eles não usam black tie. Então tinha todo um... O filme tem muita referência. Um cuidado com essas coisas, essas brincadeiras. Eu falei muito para o Marcelo, pelo amor de Deus, Marcelo, deixa, por favor...
deixa eu colocar algumas coisas de Elvis e Madonna, deixa eu colocar um Who's That Girl. É impressionante que não tinha isso no roteiro, Não gente. tinha- É inacreditável. Eu adoro quando as duas transaram pela primeira vez, né? Com a cena, com a música linda, né? Que você escreveu lá. Eu amo da a Lan música Lan. da Lan Lan Broto. Só que ela tá. Aquela inversão muito interessante, né? Que eu tô embevecida. Ela tá. Não, eu tenho que trabalhar amanhã. Fica aqui. Aí eu mando Elvis, Don't Be Cruel. Marcelo foi complicado até com isso. Só que aí quando veio o trailer do filme, eu fiquei, Marcelo, você botou todas as piadas. Ok, é claro, é para isso. E tem uma que ele não colocou que... Eu falei, meu Deus. Que era ótimo, porque eu falava assim, depois do show, ontem à noite, no Lamona, eu descobri que eu sou mais famosa que a Madonna e a Madonna Mãe de Cristo. Papa, don't preach. Isso, ele tirou isso, eu falei, por quê? Mas aí que está, ele já estava me dando, um presente tão imenso para se colocar mesmo no cinema brasileiro e aqui no festival com vocês, nessa mostra, que é uma curadoria, porque às vezes curadoria, eu acho que às vezes tem adoecedoria. Sabe, tem adoecedoria cultural, que tipo, não adianta nem chamar o SUS. Não, a curadoria é isso, é uma coisa tão pertinente, mas a brincadeira, a coisa bonita do tarô. Eu, quando eu vi a carta do tarô do Elvis e Madonna, eu fiquei completamente feliz, mesmo, e vendo o que você escreveu. A gente viu, você ficou muito emocionado com agora, todo... Eu vou ficar fingindo para quê, caramba? Eu tenho orgulho mesmo, porque imagina, o meu pai, que eu te falei, você é um artista, o sargento da aeronáutica eu assisti, ele não vai dar o braço a torcer. Mas aí tem uma tia minha que assistiu lá no Mix Brasil, né, que era a primeira vez que teve a sessão do filme. Tem uma tia minha que ficou meia hora do filme assim. Cadê o Igor? O Igor é a travesti! Ela... entendi. Então, a minha tia não me reconheceu. Então, a alegria de poder fazer cinema e de contar histórias que comuniquem. E tem uma coisa muito importante, porque se você pega, você remonta... Porque eu sou ator, eu sou filho de um militar que... eu estudei na Escola de Arte Dramática. Só que depois da pandemia ferrou a sigla, né? Porque eu fiz EAD. Parece que eu fiz educação à distância, mas mesmo assim, o teatro é muito complicado. Ele sempre estava junto, ele viu as coisas que eu fiz, ele assistiu as coisas que eu fiz, e o fato de ter feito esse filme não foi um desdouro. Ele reconheceu, ele viu, é isso que você está querendo fazer. E eu tive assim uma alegria, porque eu não imaginava. Como eu falei para vocês, eu perdi oportunidade de filmes seminais no Brasil, né? A Laís Bodansky, o Babenco. Imagina, eu que gosto tanto do Jack Nicholson, o Iron Weed, com o Jack Nicholson e a Meryl Streep, que o cara fez o quê? Faz um filme com um livro maravilhoso, que é o Vernonia, mas pega os dois atores que as pessoas mais gostam e coloca eles de mendigo. Claro que vai ser fracasso, é um diretor argentino, naturalizado aqui no Brasil, mas o filme é bom. E foi a única vez que, quando eu fui no cinema, o meu pai chorou. Eu vi meu pai chorando nesse filme, no Iron Weed, que era uma coisa, ele me levava para assistir os filmes, né? Ele fez esse quarto separado, que eu pude assistir coisas, e eu não estava sabendo que eu não percebia que eu estava me municiando para poder fazer isso. Porque eu via quando era pequeno, peraí, o Cary Grant no outro filme aí está fazendo a mesma merda que ele fez no outro filme. Eu via muleta de ator, de atriz, ou então assinatura de diretor. Porra, o Hitchcock era genial. O que é isso? Só que aí eu comecei já que eu quero fazer isso, eu sei que é muito complicado, não, eu vou querer fazer cada personagem diferente, criar uma cosmogonia, criar uma história. Eu acho que tem um gancho perfeito agora para o que eu ia te perguntar, que era isso. Você parece um ator muito comprometido com essa preparação, com entrar em cada personagem. Oi? Não. Entrar. Já a gente vai abrir para perguntar. Agora, fala o que você falou.
Né? Como assim? Gente, achei... Foi o celular, eu acho. E aí é o seguinte, conta como é que foi a preparação que você fez com o Baiartonelli para esse papel. Que você deu até um outro nome, né? Não, é torturação corporal. Eu tive um trabalho com o Baiartonelli, que isso era uma das coisas mais estranhas, é claro. Eu subia e descia escada de salto. Não tem cena disso. Mas se eu subo e desço escada, eu vou ter... Claro, você tinha que descer da moto com aquela bota. Não, mas tem uma cena quando... o João Tripé foi preso, eu saio do... Não, e melhor, gente, é o Romeu Evaristo, é o Saci do... É o Saci do Sítio Pica-Pau Amarelo. Imagina a minha parte emotiva de estar fazendo a cena com a pessoa da minha infância. Eu saio correndo, tem 3 pessoas da técnica fora de quadro para me segurar. Eu vou correr, eu vou cair. Vocês me seguram, eu consigo correr daqui até aqui. Então, teve esses tipos de jogos para poder criar mais a parte verídica de fazer isso. E é muito engraçado que muita gente fala no começo do filme, nossa, você está andando bem. E lá em Copacabana é engraçado, porque você está andando, a câmera estava de longe, a primeira cena você vê que tem um cara que... calcinha. Eu, não. E andar de salto ali, o cara me ofereceu uma calcinha mesmo. Eu falei, não vou, não quero. Eu tô aqui vaibando. Aquelas calçadas não são feitas para andar de salto em Copacabana, realmente. E falando de Copacabana, gente, quem tiver pergunta, já se prepara, porque vamos abrir para perguntas, quem quiser fazer uma pergunta. Mas você é de São Paulo, né? E o filme é profundamente carioca. Mas eu já estava morando no Rio. O que você... Você morava em Copacabana, não? Não, eu morava ali em Ipanema. Em Ipanema, Leblon. Eu estava casado com uma francesa que ajudou, inclusive, a gente pegar... Ela era diretora da Elite em Nova York. Ela começou a carreira a Nathalie, ela começou a carreira do Ashton Kutcher. E falou para ele assim, olha, Christopher Plummer, Christopher Lambert. No meio disso tem uma porcaria de gente. Então, se o sobrenome é Ashton, coloca o Ashton. E ela conseguiu o dinheiro junto com a Oi para a gente conseguir fazer a finalização, porque era uma coisa de baixo orçamento, mas não é baixa qualidade. Porque tem muito de... a coisa do eu gosto da frase, eu gosto do nome do show. De tudo que temos não falta nada. Que isso é tão absurdo. De tudo que temos, não falta nada. Mas isso é muito Copacabana, né? Sim. Copacabana, eu morei em Copacabana uns anos. Não, e as cenas andando, as pessoas não olhavam para mim. Eu morei em Copacabana uns anos normal. E é um lugar muito estranho mesmo. É um lugar em que, assim, eu brincava dizendo, se você quiser um elefante cor-de-rosa às 2h de uma terça-feira, você acha. Não sei como que você vai achar. A gente chama muito lá de Gotham City. Não, Copacabana é Gotham City, é uma coisa que é fora do normal. Eu morava na Prado Júnior, que eu não sei se você está ligado, que é justamente a área da prostituição, que tem uns cabarés, umas coisas muito... Então, Copacabana é um bar... E eu adoro que o filme incorporou o imaginário de Copacabana e o imaginário de Copacabana no cinema. Inclusive, aparece mais de uma vez o Roxy. Não, isso eu adorei. Porque que é um cinema dos anos 40 de Copacabana. Cinema de rua, né, cara? E o Roxy estava lá. Eles agora vai virar uma casa de espetáculos, sabe? Colocar isso. nas coisas Mas vai deixar de ser da cinema. Elvis, as fotos, e registrar um cinema da cidade. O Marcelo ele fez uma coisa muito legal. Ó, só para deixar uma coisa clara, que isso aqui é o mais engraçado. Da onde que veio a ideia para fazer o filme? O Marcelo estava num festival em Miami. Aí ele foi ver aquelas coisas de tipo Marcia Goldschmidt, sabe? Casas de família. Era um cara que tinha 7 anos, o pai foi embora. Depois de 20 anos, o pai voltou. O pai voltou com uma travesti. O problema não era esse. O cara voltou com uma travesti depois de 20 anos e ficou com a filha, com a mulher do filho. Ele, pai, você voltou 20 anos depois e roubou de mim minha mulher. Eu me apaixonei pela alma dela. E isso é aquela coisa que os gregos têm, é melhor um impossível que seja crível de uma coisa possível que é incrível. Isso é muito estranho de imaginar. E ele fez o quê? Vou liberar aqui a inversão do gênero
Ele fez, como eu te falei, e gosto muito de reiterar isso, né, para não falar, você está fazendo um transfake. Ah, transfake minha neca. Eu tive um prêmio que é da Astra Rio, e isso é muito, eu tenho um orgulho muito grande, porque é a Associação das Travestis do Rio de Janeiro. Era o prêmio Cláudia Celeste, tinha a Jane de Castro, tinha a Rogéria. E naquela época, para liberar para as atrizes trans, para ser travesti no Brasil nos anos 70, 60, você tinha que ser muito mais macho que muita gente. E agora a gente consegue ver em toda a situação de CPI, não sei o quê, você consegue ver que, nossa, como tem uns militares arregão, né? Como é tudo vagabundo, era só para fazer golpe, para fazer porcaria e nada para as pessoas. E eu tenho um orgulho muito grande do Marcelo, do Baiá, ter me indicado, porque a gente conseguiu contar uma história é amor de alma, mas eu entendi o que você fez uma coisa muito linda no teu ensaio, falando dessa parte que o amor, o sexo entre mulheres é uma coisa, em primeiro para os homens, tudo bem, eu aceito o homossexualismo porque são duas mulheres juntas. Tem essa pecha imbecil, mas também coloca como se fosse, que maravilha. Não, ao contrário, é carinho, é companheirismo, é tesão, são pessoas juntas. E o bom do filme é que ele não tem esse julgamento, ele normatiza uma coisa, as pessoas tratam ela bem como chama mesmo, no parlor, né, no negócio de cabelo, né, no cabeleireiros, e na pizzaria, mesmo que seja estranho o personagem do Aramis Trindade, recebem bem ela. Tem algumas inversões de expectativa nesse sentido, né? Uma que é muito clara, que é com a mãe, né? A mãe da Elvis. Não, essa Você acha cena... que ela vai dar um puta do... Ela começa a fazer um discurso enorme, que acho que é um momento da Maite Proença que ela está muito bem, dentro do exagero. E o Marcelo Laffitte, na verdade, eu não sou carioca, eu não sou do Rio. Eu sou de uma cidade chamada Araruama. Então, eu entendo muito bem que o Marcelo era um cronista da hipocrisia das cidades pequenas do estado do Rio de Janeiro. O Vox Porque ele era de Volta Redonda e eu sou de Araruama. Que é essa coisa da cidade em que as pessoas têm uma postura social, um nariz em pelas. Ele fez um curta antes em que o Buza e a Maite fazem basicamente os mesmos personagens. Os mesmos nomes. E tem um outro personagem que também é João Tripé. Também é João Tripé, que chama Vox Pop. Então, pelo amor de Deus, Marcelo, obrigado, que minha primeira frase no cinema, no mundo, é João Tripé. Obrigado. É verdade, João Tripé. João Tripé fica assim, meu Deus. E aí tem aquela inversão enorme de expectativa. Você acha que a mãe vai fazer um escândalo e ela fala, eu estou tão orgulhosa de você. Ah, não? A Maitê pediu. Sério? E parecia, no momento, uma coisa meio impertigada, porque que ela pediu, parece uma... Aí sabe o que eu falei para Marcelo? Eu falei, Marcelo, que bom que ela pediu, porque isso é tão louco, porque ainda tem aquelas duas fotos, os dois quadros. E outra coisa que eu não falei, a hora do... Eu tive várias surpresas, que nem do mesmo jeito da minha música tá no final do filme, o Vitor Biglione fez a trilha, na hora que tem aquela mesa, aquela foi uma cena, uma das únicas coisas que eu vi que o Marcelo ele teve que chamar as pessoas da produção e falar, não, eu quero que pegue a mesa redonda, que tem um trilho, que não sei o quê. Só que quando eu comecei a assistir, quando eu vi que estava tocando Danube Azul, estava tocando Strauss, eu fiquei, meu Deus, eu descobri que te amo demais. Eu descobri que foi uma coisa que me deu uma alegria, assim, de, nossa, olha as referências, tudo. Só que nessa casa, eu confesso para vocês, era lá em Santa Teresa, eu comecei, estou gravando, estou filmando lá, eu vou dar uma passeada na casa, né? Encontro umas fotos nazistas. Sério? Cruz de ferro, não sei o que. Olha, a pessoa assim, a pessoa que alugou pra gente era... Ela vai adorar esse filme, essa temática. Era um nazista escondido aqui em Santa Teresa. Vamos embora logo, Marcelo. Vamos fazer a cena e sair daqui dessa energia. E não é comum isso em Santa Teresa, viu? Santa Teresa é um bairro de esquerda, de artistas. Eu morei lá há 5 anos. Mas sempre a gente só está falando de bairro. Como eles gostam de falar, sempre tem um infiltrado. Esse caso era verdade. Alguém tem alguma pergunta? Tá muito boa aqui a conversa, mas a gente queria já ir fazendo Dani, cadê Dani? Só para não
Para marcar, né? Sempre abrindo. Meu nome é Elvésio. Elvésio, meu nome. Elvésio? E a pergunta é para o Igor e para a Maria. Como que vocês acham, logo depois que a Elvis descobre que está grávida, ela fala acho que ela fala que queria fazer um aborto porque não sabe se a criança seria feliz. Se esse filme tivesse uma continuação e fosse a partir da história da filha da Elvis, da Madonna, o que vocês acham que seria o futuro dessa criança, que hoje já estaria bem grandinha? Não. E outra coisa para o Igor, com relação à recepção do público à época do lançamento. Como que foi? Eles encararam um filme com um viés político, ou para eles, para o público daquela época, era só encarar mais como uma comédia, como a Maria mesmo falou, com vários segmentos, até mesmo um filme policial. Como que foi nessa época? Obrigado. Elvésio Gaton. Ce n'est pas Raton. Não, é o outro que eu sei, Elvésio. Mas eu fico muito feliz de você perguntar isso, porque é isso, porque a gente foi chamado para fazer eu vi, quando eu recebi o roteiro, eu tive uma sensação de tristeza até. Vai que eu não faço. E eu sei que tinha isso na minha mão, essa possibilidade que poderia levar para coisas muito maiores. A reação do público sempre foi muito boa. A coisa que eu fico mais feliz é que dos prêmios que eu recebi da Astra Rio, né? Da Associação das Travestis do Rio de Janeiro. Eu conheci a Rogéria. A gente ficou 7 meses, 1 mês e meio filmando. Parou 7 meses o filme, não tinha dinheiro mais. Eu fiquei, meu Deus, meu primeiro filme, como assim? Eu estou com o cabelo completamente... Eu tenho uma irmã gêmea chamada Caroline. O produto, que era um produto alemão para o meu cabelo ficar branco, era Igora. Eu falei, não, isso não fode, né? As piadas são muito absurdas, né? E aí parou, depois de 1 mês e meio, meu cabelo saiu de Madonna para Kurt Cobain, que foi aquela coisa crescendo a raiz. A gente vai filmar nos quiosques, estavam chovendo. Vamos filmar no pé sujo do Leme, que é aquela cena que ela canta a música do Gabriel Moura, que é interpretada pela Elza Soares. Sabe quem que chega e mora em cima? A Rogéria, no último dia de filmagem. Eu falei assim, gente, e meu cabelo não está de Madonna, meu cabelo está de Astolfo, eu estou com o cabelo da Rogéria no filme. Então, as coincidências, as coisas boas, de ver que o filme realmente ele comunica de um jeito, ele trata a coisa com respeito. Essa coisa do amor de alma que você falou em relação das mulheres, que às vezes pode ser um jeito meio... para as mulheres ficarem juntas só se tiveram... Não, é amor, é tesão, é construir, é ter respeito junto. E eu peguei uma vez uma ponte aérea com a Rogéria. Por coincidência, eu estava sentado do lado dela. Ela veio, ficou 1 hora comigo, eu fiquei assim, foi um agradecimento de ela falar para mim o que ela assistiu, porque a gente queria que ela fizesse o filme. Ela iria fazer o casamento da gente. Mas a gente pensou no roteiro, do que tudo já era. Não, o casamento já é demais, né? Ainda tem a Rogéria de padre, ia ser um pouco demais. Vamos segurar um pouco a onda e acreditar na parte bonita. E tem uma coisa que é um detalhe, eu não sei se vocês perceberam, que eu fico muito feliz, que é no final. A última cena, antes de estar cantando lá o Super-Homem do Gil, que está no camarim. Eu estou de frente para a Simone. Essa parte do rosto aqui, em primeiro plano, se você olhar, a Simone e eu estou com uma parte aqui mais masculina. No reflexo de trás, que aparece ela, a outra parte parece mais feminina. Eu vi isso a primeira vez que eu vi o filme e fiquei... Eu não sei, é aquela coisa que você fala assim, Marcelo, as pessoas... Claro que eu pensei isso, não sei o quê.
às vezes tem a coisa da alegria, da conjuminância de situações. E isso foi uma coisa que a reação que a gente teve com o filme foi super boa em vários momentos. Aí eu ficaria preocupado. Gente, posso pedir uma coisa? Eu posso fazer só um xixi rápido? Não, eu saio mesmo, volto. Eu sei que é um... Eu gostei da sua consternação agora. Mas eu acho que enquanto ele vai fazer xixi rapidinho e volta, eu posso responder a pergunta que você fez para mim. Eu acho que houve um papo, uma coisa aí no cinema carioca. Eu até perguntei para ele se era um boato, se não era. Eu acho que era mais ou menos um boato de que eles iam fazer uma continuação desse filme. E acho que teve uma ideia de fazer uma série também. E eu adoraria ver como que ficaria esse cotidiano, porque eu acho que tem uma naturalização ali que eu gosto muito. Agora, obviamente, se a gente for falar da vida real, né, o que seria uma pessoa que é filha de uma travesti com uma lésbica butch? Sem dúvida, essa pessoa sofreria muito preconceito, né? Com certeza, assim, imagina. E o filme mostra isso de maneiras muito óbvias, assim, né? E numas cenas que eu acho assim, numas cenas que são bem pá, que é tipo o médico dizendo quem é você? Você é amiga? Você é conhecida? E ela fala, não, eu sou o pai da criança. E de um jeito mais sutil, que é o cara perguntando, você está grávida? Mas você é... Ele fala, não, eu sou realmente entendida. Você está gay? Você é gay? Está grávida? E aí ele dá uma... Ele não sabe como é que ele continua. Ele fica meio... E eu acho que tem... E tem uma... Não, e ela tem... A própria personagem, eu estava conversando com ele, como que a gente lê, como que mudou um pouco a recepção desse filme. Eu diria que, nesse caso, até para melhor. Porque a primeira vez que eu vi o filme, não me chamou a atenção o quanto que a Elvis é transfóbica. E, quando eu revi, dói as coisas que ela fala, dói em mim. Eu vi aqui na plateia hoje, quando ela fala assim, você não é uma mulher como as outras. E a Bruna estava do meu lado e fez, sabe? Tipo, é isso, porque dói, assim, é um troço que hoje em dia a gente não aceita mais ouvir. E no filme era um conflito, mas não era tão pesado. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção nesse filme, de precursor, é que a gente fala também o tempo todo, na crítica de cinema, existe uma demanda para que filmes que falam do amor entre mulheres não tenham fins trágicos, porque é muito comum no cinema que filmes que falam de amores entre mulheres acabem de forma muito trágica. Júlia. Vários, tem vários. Inclusive, Retrato de uma Jovem Chamas acaba de uma forma trágica. E geralmente as mulheres morrem, ou não estão juntas, ou não sei o que lá, ou casam com outra pessoa, uma tragédia. E esse filme acaba de uma maneira redentora. E é bonito isso também. Alguém tem mais alguma pergunta? Outra? Obrigada. Então, na verdade, eu queria saber um pouco como é que foi a preparação para a personagem. Se teve algum laboratório, né? Assim, acho que essa é a expressão correta do momento para falar. Como é que foi, assim? E também se na época você teve esse cuidado, assim, de pensar também que você estava representando ali, né, uma comunidade que não era a sua, né? Um pouco do que a gente já falou antes, assim. Então, sobre a preparação e sobre os seus cuidados, assim, de estar representando, né, as travestis, de um modo geral. Eu tenho uma irmã com 10 anos a mais, mas eu tenho uma irmã fêmea, gêmea, que é bióloga com morcegos, com 20 minutos a mais. Ser caçula por 20 minutos não significa nada, mas ser criado com um ambiente feminino em casa, mesmo tendo uma coisa muito complicada, que é o aniversariante, o meu pai, que é da aeronáutica, que é do judô, a gente ficou 3 meses, mas 3 meses conversando. Tinha a Ângela Durans fazendo um trabalho de coaching com a gente, e trocando, e conversando. E a Simone é muito engraçado, porque a Simone é uma atriz tão específica. Como você mesmo falou, no Lavoura Arcaica, ela não fala.
Primeira vez que Eu me disseram lembro isso, dela eu fiquei... até hoje, ela não fala Ela não nada fala, no tem filme. certeza? Eu lembro dela. É a mesma coisa quando você consegue comparar, tipo, um dos 3 filmes que foram que ganharam os 5 Oscars, né? O Frank Capra, Não Aconteceu Naquela Noite, Claudette Colbert e o Clark Gable, Um Estranho no Ninho do Mel Jack e Isso. todo. Mas Os Silêncios Inocentes, o Hannibal Lecter só está 16 minutos no filme. É o quê? Alguém fez essa conta? Não, ele só está 16 minutos, só que ele permeia o filme. Isso que ele tem. E o trabalho que a Simone ela se predispôs, e ela é uma pessoa muito mais fechada. Ela é muito mais para dentro, assim. Só que aí é muito insuspeito, porque não é completamente dispar. O meu tipo de concentração, a produtora era a Sara Silveira. Sara é maravilhosa. Sara Silveira. Eu parei Sara numa festa para dizer, você é A maravilhosa. Sara Silveira é Elvis elevada à Ela enésima potência. é uma mulher sapatão foda. Aí eu chegava para ela, oi, Sara, chupa meu peito. Eu brincava com ela, eu tinha que brincar porque não tinha gays na produção, por incrível que pareça. Tinha o Baiá, que me indicou tudo, mas a maquiadora era uma maquiadora lésbica, toda a equipe completamente macho podrão. No Tribeca, a gente foi para o festival de Tribeca do Robert De Niro, né? Então lá eu falei até brincando, there is a slang in Brazil for transvestite, é traveca. Então para mim não é o Tribeca Film Festival at all, é o Traveca Film Festival. Só que a gente foi entrevistado por um americano mais velho, gay, e por um cara brasileiro, por uma revista. A entrevista do brasileiro é tipo consternada. Ele falou, o cara que estava entrevistando, o Marcelo Laffitte e eu, ele não segurou, ele ficou nas guampas. Ele não entendeu por que o Marcelo e eu não éramos gays, não éramos homossexuais. E aí? O problema dele não era ter visto o filme, o que o filme comunicou. Não era isso. O problema dele era... Como que 2 pessoas héteras seriam... Pelo amor de Deus. Isso aparta. O filme ele comunica. O negócio do Marcelo de não colocar o núcleo, né, da vida da Madonna, de toda a pessoal do salão de beleza. A celeuma não é essa. Elas estão se gostando. Eu adoro quando fala assim, tipo, olha que butch é essa, hein? Ah, é uma fofa. E aí o Wendell, né, a Biba Bill. Ah, é uma fofoleta. Essa aí dorme na caixa. Mas a Beth faria. Então, essa brincadeira de mostrar essa dualidade, essa possibilidade de let it be. Sim, é uma travesti, mas que não pode rolar uma energia boa se você tem a vontade da pessoa. Não tem? Gosto muito que o filme, ao mesmo tempo, ele cria... ele mostra a rede de afeto, a rede de apoio que você tem. Tem um apoio. O fato de que as pessoas LGBT muitas vezes se apartam da família, isso acontece tanto com Elvis quanto com Madonna. Com Madonna de forma muito radical, tem uma coisa pequena no filme que é almoço de família, você sabe como ela diz, isso eu não sei. Então, é uma coisa... Você tem vergonha de mim. E, ao mesmo tempo, que você constrói a sua família, né? Porque aquela cena é tão linda que eles fecham... É uma cena totalmente... Não tem um pé na realidade, mas ela é uma cena linda. Que fala assim, aconteceu isso, vamos fechar o salão e vamos cuidar de você. Sim, tipo, porque dane-se o tem dinheiro da sempre férias do aqueles dia. amigos ali que estão... É uma rede de afeto grande. É aquela ideia... Eu passei o Natal, não porque minha família é super ótima comigo, tá, gente? Mas eu não estava na minha cidade, eu passei o Natal numa casa da minha namorada, e o Natal que a gente chamou o Natal dos desgarrados, assim. Porque ela chamou os amigos dela, e alguns estavam longe da família, e alguns não eram aceitos pela família. E aí era assim, um Natal das pessoas queer juntas e tal. E é isso, às vezes é uma necessidade, mas também é uma coisa muito linda que acontece. Você escolher sua família. E o filme tem muito isso, né? Sim. Nossa, isso é tão bacana mesmo, porque é aquela coisa, quando eu vi o roteiro, eu falei, gente, isso aqui é sensível. Isso não está tratando de um jeito pueril a situação.
O fato de ela até tem a ver a parte política, sim, que tem que deixar claro. O Marcelo, heavy metal, era do PT, não sei o quê, e ele fez o filme numa época que a travesti ela fez pista. Ela fez filme pornô. Gente, eu tô de Cleópatra. Eu pedi uma lente de contato para brincar com o negócio da Elizabeth Taylor. Ela está construindo um dinheiro para fazer um show, não é uma coisa aleatória. Era um momento em que não só essa parte da sociedade estava sendo contemplada. Parou de gente ter fome, parou de ter um montão de coisa. Aconteceu um montão de coisa boa também nessa época. Só que o Marcelo colocou de um jeito tão interessante. E eu falei, porra, mano, essa parte do que você falou, que eu acho muito foda, o seu pai vai gostar mesmo, não sei o quê, não sei o quê. E ela manda uma coisa que é para machucar. Você sabe como que é o negócio de família? Não sei, mas se é meu filho, eu quero ir junto. E aí ele me deu... Claro que tem as várias referências cinematográficas que tem no filme. Ela é bem paternalista. Tem uma questão de classe ali também, né? Claro, não é só uma questão de transfobia. Ela foi muito rica e a família perdeu tudo. Ela é criada por um pessoal Chambers. Você vê riqueza do interior Por isso do que eu Rio, gosto da pesado. Maitê. E eu adoro o Busa. A cena do Busa, que você até escreveu no ensaio, que ela... Pai... Não é para falar uma coisa mais bonita, não. O teu carro está para outro lado, mano. Eu adoro isso. Você está transtornado. E na cena, aí eu fiquei muito também feliz, porque imagina, o Serro e o Tognazzi, é o Le Coge de Folle, é a gaiola das loucas. Eu não estou tendo que, com o Hugo Tognazzi, que é meu namorado, o filho, tá, eu tenho que tirar os gestos para andar. Eu tenho um upgrade, eu tenho seios. Então, aquela coisa de cortar o cabelo... Eu estou com peito e visitando a família. Eu adoro quando está na cena. Assim, a única fala do cunhado, que fala assim, eu e Madonna estamos juntas. Aí ele, juntas? Eu... o que eu vou falar depois disso? Né? Me cagando aqui nessa situação. E na hora do corte do cabelo, de assumir, tipo, ó, e aí, como é que você está? Prazer, Adailton, não sei. E faço até o gesto... que eu acho até que é um defeito de não ter o... Também ter o som quando eu fizesse. Essa gag... Só que aí eu pedi para o diretor, falei, por favor, Marcelo, eu já cortei o cabelo, mano. Eu cortei meu cabelo para fazer alguma coisa para ela. Me deixa tacar as unhas. Me deixa tacar as unhas. Porque quando eu abraço ela, esqueci a unha. Então, pensar nesses detalhes, a gente teve uma liberdade muito grande. A Simone, para mim, é uma atriz extraordinária, mas uma parceira, uma pessoa tão correta no se fazer e entender o que a gente estava tentando pleitear de fazer o filme. Eu fico agradecido demais. Eu estou numa alegria absurda de estar aqui em Belo Horizonte. Estou aqui com o Sávio, meu amigo, estou com o pessoal, com a Dani, com o Cláudio, você que eu já adorei tudo. Minha primeira vez em Belo Horizonte. É a sua primeira vez. É a sua primeira vez em Belo Horizonte. Essas piadas são muito boas. Eu adoro aquele momento do filme que fala assim, que vem com a pizza, você não vai comer? E ela olha para você e fala, hoje não. Aí eu... Vamos ver se alguém tem uma última perguntinha, só porque eu sei que o nosso tempo já está acabando. Não quero deixar aquela pessoa que... Sabe o que acontece com as perguntas? Eu faço isso há muitos anos, debate. Você pergunta se alguém tem alguma pergunta, a pessoa diz que todo mundo com vergonha de ser o primeiro. No final, você fala, é a última pergunta, tem 7 pessoas falando, não, eu esperei para fazer uma pergunta. Tem alguém esperando para fazer pergunta? Não. Tá tudo bem, então. A gente... Posso, vai perder a chance de fazer a pergunta que tinha. Qual é o seu Instagram? Quer falar o Instagram? Não, acho que tá Chambers. Eu acho que a gente já está chegando no nosso tempo, né? É isso mesmo. Tá? Estamos chegando? Então, assim... Pera, deixa eu ver se eu consigo achar pelo menos, ao menos isso. Cadê aqui? Espera aí que o Igor tem um jeito de triunfal de terminar. Não é porque é tão bonito o trabalho todo sim. vocês em relação a... Eu trago amor em 7 filmes... Isso, maneira perfeita de fechar. Que você ficou com medo, né?
Microfone, Igor. Ele vai procurar o poema, Ele quer fechar com um poema que eu acho perfeito, que eu abri, ele me mostrou o livro de poemas dele, eu abri numa página aleatória e falei assim, meu Deus, como é que é dizer eu te amo na primeira semana? Eu te amo na primeira semana. Você vai achar, a gente acredita em você. Porque rola esse eu te amo na primeira semana, aqui nos primeiros dias, né? Rola eu estou apaixonada por você muito rápido nesse filme. Quer que eu procure para você? Procure pelo índice, né, no caso. Eu acho que é o melhor indicado. Eu acho que é assim que se procura, né? Eu estou brincando com você, amor. Não, você vai achar. Mas, só para falar enquanto ele está achando que a gente se vira nos 30 aqui, né? A gente vai... eu queria agradecer demais a Dani, ao Cláudio. É tão bacana esse festival, a gente está tão feliz de estar aqui. Agradecer muito por dividir com o Igor essa conversa aqui. E eu fiquei muito feliz, porque é um filme que eu gosto muito, eu gostei muito da seleção. O material tá lindo, o catálogo tá lindo, tá tudo lindo. E aí agora deu tempo dele achar. É um catálogo tão lindo. Mas tudo isso foi sincero, não catalogo, foi catálogo. E agora Igor vai terminar com o poema da autoria dele. E pelo carinho, pelo amor que vocês estão tendo fazendo esse trabalho com o cinema, aqui no Humberto Mauro, que é cinema é cachoeira, é de amor. Eu te amo na primeira semana. Um eu te amo na primeira semana faz disparar o coração, arregalar os olhos, despeja na corrente sanguínea adrenalina suficiente para você nunca precisar saltar de paraquedas na vida. A vida, após um eu te amo na primeira semana, demora a criar rotina. Cadê rotina? É o filme dali, da Maria. Demora a criar rotina. A tensão é constante. Será que ela me ama mesmo? Será que ela já falou isso em apenas uma semana para outro alguém? Mas se é real, se é recíproco, um eu te amo na primeira semana pode virar algo forte, duradouro, bodas de ouro. Um eu te amo até a última semana. Chambers! É isso, acho que é um excelente encerramento. Muito obrigada, gente, por terem ficado para a conversa, por estar até aqui. Obrigada, Igor, obrigada a todo mundo. E venham semana que vem para a próxima sessão. Favor. E parabéns por todo o cuidado que vocês fizeram e que seja mais longevo ainda o curta-circuito. 23 anos, gente. E olha, 23 anos e 4 anos que não tinha nada por cultura. Vocês são Chambers, mas vocês são heavy metal. Na verdade, foram 6 anos, né? Ai, que horror. Mas eu não vou temer o Temer agora, deixa. Ai, escreveu uma carta para mim falando mal de mim. Ah, vá, pelo amor de Deus, vampirisco. Um beijo para vocês. Obrigada, obrigado, gente.